Oi, tudo bem? Hoje a gente vai embarcar numa jornada bem diferente, sabe? Uma viagem pela paisagem da nossa própria mente, e para isso vamos usar uma metáfora muito poderosa para entender, afinal, como é que os nossos pensamentos se conectam. A gente já parou para observar o fluxo da mente? Parece um salto aleatório de uma ideia para outra. Pois é, mas a verdade é que, bem no fundo, existe uma lógica oculta. Uma espécie de trilha secreta que conecta tudinho. E olha, essa inspiração toda, essa ideia da viagem, vem de ninguém menos que Sigmund Freud. Ele usou justamente essa imagem de um trem para explicar o que ele chamou de associação livre. Basicamente, Freud sacou que quando a gente não está focado numa tarefa específica, a nossa mente começa a criar esses trens de pensamento. E aí, que tal a gente pegar uma carona em um agora mesmo? Então vamos lá. Imagina que a gente está nesse trem, olhando pela janela, e a primeira coisa que a gente vê é um aeroporto. Pronto. A mente já dispara, né? A gente pensa nas férias de verão, na viagem que acabou de fazer ou naquela que está planejando. Pensa em como os aeroportos não param de crescer, no milagre que é um avião decolar. E o trem não para. A paisagem lá fora muda de novo e agora a gente vê um canal. Imediatamente o pensamento já flui para outro lugar. Talvez para aquela viagem de barco que a gente sempre quis fazer, ou quem sabe para a casa de um parente que morava perto de um... Ou então, num pulo que ninguém esperava, a mente vai parar num tratamento de canal. No dentista. Olha que loucura. Seguimos viagem. Lá fora agora, um vinhedo. E a mente, claro, acompanha. Aquelas fileiras de videiras, o gosto do vinho na boca, uma lembrança de alguma festa, de uma celebração. Cada imagem que passa é como se fosse uma nova estação para o nosso pensamento. E por fim, a paisagem muda de novo. Um parque industrial. Essa imagem pode levar a gente a pensar no trabalho, na cidade, no progresso. Percebe? Em questão de segundos, a nossa mente desenhou um mapa super complexo de associações. E esse mapa acaba revelando um monte de interesses e preocupações que estão ali, no nosso inconsciente. Ok? Vamos trazer isso para um cenário bem do dia a dia. Pensa numa caminhada até o trabalho. A primeira coisa que vem à mente? Uma conta para pagar, um peso. Aí começa a chover e a gente pensa, que saco, outro peso, outro fardo. A mente então conecta peso, dívida e lembra de outra dívida, aquele livro de um amigo que a gente prometeu ler. Passando por uma escola, a visão das crianças dispara uma ansiedade sobre prazos, sobre ter que pagar aquela conta em dia. E de repente, vemos passarinhos construindo um ninho. E essa imagem leva direto para a expressão fazer um pé de meia, para a ideia de construir um futuro, de ter responsabilidades. Viu só? Nada, absolutamente nada é por acaso. E aqui que entra a grande sacada de Freud. O que ele fez de tão genial foi justamente criar um espaço onde esse pensamento do dia a dia pudesse ser ouvido, de um jeito completamente novo. Ele criou o que a gente pode chamar aqui de dupla freudiana. E a chave aqui não é só o ato de falar, mas principalmente o jeito como essa fala é recebida. É como se fosse um diálogo, sabe, entre o monólogo interno de uma pessoa e a escuta super especial da outra. E agora, olha que interessante os papéis de cada um. A pessoa que está ali falando, o paciente, tem uma instrução. Fale absolutamente tudo o que vier à cabeça, principalmente aquilo que parece bobo, sem importância e irrelevante. Já o analista, bom, a tarefa dele é ainda mais radical. Ele não deve tentar lembrar de nada, não deve criar expectativa nenhuma. A ideia é que ele se entregue à própria mente inconsciente para poder pescar o que está rolando. É, de fato, uma forma de escuta revolucionária. E é exatamente esse o ponto crucial, é aqui que a mágica acontece. A psicanálise, no fundo, funciona por meio de uma comunicação direta de inconsciente para inconsciente. É uma ideia muito radical, se a gente para pensar. Duas mentes se conectando num nível que está muito além da conversa do dia a dia, da conversa consciente. Só que o inconsciente não é só aquele porão escuro onde a gente joga os segredos e pensamentos que não quer ver. Tem mais coisa aí. E um psicanalista chamado Christopher Bollas, ele expande essa ideia de um jeito fascinante. O que o Bolas mostra é que a gente tem, na verdade, dois tipos de inconsciente trabalhando ao mesmo tempo. Tem aquele mais famoso, o inconsciente reprimido, que funciona como um segurança de balada, barrando as ideias que a gente não quer que entrem. Mas tem outro, o inconsciente receptivo, que é o oposto. Ele ativamente coleta e organiza as nossas experiências, como se estivesse tecendo uma grande teia, uma malha de pensamentos. E essa ideia leva a gente para uma outra, que é simplesmente incrível, o nosso próprio jeito de ser. O nosso caráter é uma forma de associação livre que nunca para. É o que Bollas chama de o não pensado conhecido.
Pensa bem, o jeito que a gente anda, fala, se relaciona, tudo isso está comunicando quem a gente é, muito antes da gente abrir a boca para falar qualquer coisa. É como se cada um de nós fosse um poema em movimento, sabe? A nossa forma, o nosso estilo, afeta as pessoas ao redor antes mesmo de ser entendido. Ok, agora vamos dar mais um passo. E se essa associação livre toda não acontecesse só dentro da nossa cabeça? E se ela rolasse também na nossa interação com o mundo aqui fora? A grande questão é essa. Será que a gente faz associação livre não só com palavras, mas com o próprio mundo? Como é que o ambiente físico, a cidade, a nossa casa, como é que tudo isso participa da nossa vida mental? Será que os lugares pensam com a gente? E para variar, Freud tinha outra metáfora incrível para isso: a cidade de Roma. Ele imaginava o inconsciente como Roma, um lugar onde nada que já foi construído desaparece de verdade. Todas as camadas da história estão ali, existindo ao mesmo tempo. O passado nunca é totalmente destruído, ele só continua lá, vivo, soterrado sob novas camadas, mas ainda presente. Vamos trazer isso para o nosso mundo. Pensa numa esquina qualquer da cidade. Hoje, a gente olha e vê um prédio moderno. Essa é a realidade, o presente. Só que, para quem conheceu o que tinha ali antes, a mente guarda duas imagens ao mesmo tempo, a do prédio de hoje e a imagem fantasma do que foi demolido. Aquele prédio antigo, que não existe mais no mundo real, continua de pé no nosso mapa mental, no nosso mapa psíquico. No fundo, todo mundo carrega suas próprias cidades fantasmas por aí. É exatamente aqui que entra um conceito muito legal, o de objetos evocativos. A ideia é que os lugares, os prédios, as ruas, eles não são só um cenário passivo para a nossa vida, de jeito nenhum. Eles guardam nossas memórias, eles provocam nossos devaneios, eles viram o cenário dos nossos sonhos. Eles são, na verdade, parceiros ativos nesse nosso trem de pensamento. Então, no fim das contas, a grande ideia é essa. A cidade está viva. Ela funciona como um ambiente que nos sustenta, que nos molda. Ela está sempre nos apresentando coisas novas, experiências novas. Os caminhos da cidade estruturam nossos pensamentos durante o dia. E à noite, as imagens da cidade viram a mobília dos nossos sonhos. A gente está num diálogo constante e, na maior parte do tempo, inconsciente com o mundo que nos cerca. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para todo mundo pensar. Quais são os seus objetos evocativos? Que lugares no seu mundo guardam as suas memórias mais importantes? Que lugares participam ativamente do seu trem de pensamento? Porque a resposta para essa pergunta, com certeza, revela um mapa único e fascinante da sua própria mente.